Década de 1980, uma era de sonhos de neon, desenhos animados de sábado de manhã e espetáculos de bilheteria, mas sob a superfície brilhante, outro mundo cintilava. Filmes de animação que ousaram ir além, mais sombrios, mais estranhos. Muitos foram silenciados, banidos ou soterrados pela censura, mas sobrevivem, sussurrados por aqueles que os viram. Hoje redescobrimos 12 dessas obras de arte proibidas. 1. Heavy Metal. 1981. A tela se abre na escuridão. Em seguida, um astronauta solitário desce de um Chevrolet Corvette, atravessando o espaço em alta velocidade. Uma imagem surreal, metade capa de álbum de rock, metade sonho febril. Este era o Heavy Metal. Uma antologia de culto que chocou o público quando estourou nas telas em 1981. Seus personagens eram exilados, guerreiros, sonhadores e inadaptados, todos ligados pelo sinistro orbe verde chamado Elinar. Cada vinheta trouxe um mundo diferente. Terras desoladas pós-apocalípticas, reinos alienígenas, fantasia, mergulhados em sexo e violência. Estes não eram seus desenhos animados de sábado de manhã. Eram a encarnação visual da contracultura. Costurado junto com uma trilha sonora de Black Sabbath, Blue Oyster Cult e Journey. O tom era totalmente voltado a temas adultos de corrupção, luxúria e morte sem desculpas. Animado com traços ousados, os críticos recuaram. Alguns países proibiram de imediato as exibições, citando nudez, gore e estética movida a drogas. Pais esperando por outro. Fantasia saiu em choque. Mas, para uma geração de espectadores noturnos, virou rito de passagem. VHS pirata. Cópias circularam como contrabando. A animação, mesmo irregular, carregou energia crua. Energia rara no cinema americano. O heavy metal não seguiu as regras de Hollywood. Rasgava-as com guitarras elétricas e espadas que brilhavam. Hoje seu impacto persiste. Ele abriu o caminho para a animação voltada ao público adulto no Ocidente, levando estúdios a assumirem riscos sob fumaça e neon. Ele sussurrou uma verdade, que a animação pode ser perigosa e inesquecível. 2. Quando o vento sopra. Em 1986, no campo inglês, com colinas ondulantes, uma casa de campo pitoresca com cortinas de renda tremulando na brisa. À primeira vista, parece uma aquarela de inocência, mas sereias, sombras de baleias, alongam-se e o céu ameaça arder. É quando o vento sopra, um pesadelo animado vestido de calma rural. O filme acompanha Jim e Hilda, casal idoso, agarrado aos rituais do dia a dia. Eles preparam chá, leem jornais e se preparam para ataque nuclear, como se fosse tempestade acima. Devoção é comovente. O otimismo deles é devastador, e daí reside a tragédia adaptada da novela gráfica de Raymond Briggs. A animação mescla o encanto à mão com o realismo do stop motion. Parece íntima, terna. No entanto, os temas, a propaganda governamental, a confiança ingênua e o apocalipse que se aproxima cortaram bem fundo. Em 1986, com as tensões da Guerra Fria em alta, o filme foi considerado perturbador demais para o público jovem. Algumas emissoras recusaram exibi-lo em outros países. Foi silenciosamente suprimido. Um crítico admirou sua coragem. David Bowie contribuiu para a trilha sonora arrepiante, com sua voz pairando sobre cenas de desespero silencioso e sombrio. Mas o público ficou em choque. Muitos o chamam de um dos filmes de animação mais devastadores já feitos. Seu impacto é profundo. Num tempo em que os desenhos eram descartados como entretenimento infantil, When the Wind Blows mostrava ao mundo que a animação podia enfrentar horrores reais com traços de pincel e silêncio. Pintou o fim da inocência 3. Rock and Roll. 1983. As luzes de neon piscam. Um clube cheio de fumaça pulsa com música. No palco, um cantor solta uma balada capaz de derrubar o telhado. Este é Rock and Roll. Um longa-metragem canadense de animação que prometia ao mundo, mas entregou controvérsia em vez disso. Ambientado num futuro pós-apocalíptico. O filme centra-se em Mock, uma estrela do rock vilanesca, obcecada por evocar um demônio através da música. Contra ele, Angel, jovem cantora de voz pura, e suas amigas precisam deter as zoações. Concerto apocalíptico sombrio. Os personagens eram animais, antropomórficos, híbridos, ousados e estranhos. Os temas: fama, corrupção, o poder sedutor da música. Foi apresentado como o primeiro musical animado para adultos, com canções de Debbie Harry, Lou Reed e Iggy Pop. Mas os censores não se impressionaram.
A violência do filme, drogas e imagens ocultas provocaram proibições em vários países, inclusive na América. Foi reeditado, censurado e lançado nos cinemas. Foi fracasso financeiro. Críticos ficaram perplexos nos círculos de culto. Ele prosperou. Seu estilo de animação cru, Blade Runner e videoclipe de rock capturou o espírito dos anos 80. Cópias piratas o mantiveram vivo, até que o DVD, enfim, restaurou sua reputação. Hoje, rock and roll soa como cápsula do tempo. Quando animadores ousaram rebelar-se, mesclando energia punk com fantasia, era estranho demais para o público mainstream, ousado demais para censores. Mas para quem o encontrou, foi inesquecível para sempre. 4. Wicked City. 1987, uma cidade ao anoitecer, onde o horizonte da cidade se impõe diante da noite. Letreiros de neon brilham, a chuva escorre pela calçada e as sombras estendem-se até a eternidade. Este é Wicked City, um filme de animação japonês que rompeu limites amplos. Até o momento, foi banido em várias regiões. A história acompanha Renzaburro, um agente especial responsável por manter a paz entre humanos e demônios. Sua parceira relutante, Meyer, é uma demônia dividida entre dois mundos. Juntos, eles devem impedir uma intriga que ameaça derrubar a frágil trégua. A animação é elegante, estilosa, banhada por uma atmosfera no ar. Cada quadro parece uma febre, sonho, violento, sensual, aterrorizante. Temas eram claros: desejo, corrupção, a linha entre homem e monstro, mas a execução foi chocante. Violência gráfica, horror sexual e transformações grotescas o empurraram além do que o público aceitaria. No lançamento, foi banido ou fortemente cortado em vários países, por ser considerado obsceno. Críticos o chamaram de exploitativo, enquanto fãs o saudaram como ousada exploração de histórias para adultos em anime no Japão. Tornou-se marco do horror em animação. Seu legado persiste e sussurra. Figuras como Guillermo del Toro citam-no como influência. Embora o público talvez nunca o aceite, Wicked City mostrou que a animação pode enfrentar os cantos sombrios do desejo humano. Cidade perigosa. Um filme proibido. Akira de 1988. Uma motocicleta ruge pela noite. Neon risca a calçada molhada. Tóquio, renascida após a destruição, cintila em um clarão de luzes e sombras. Este é o Kira, o filme que quebrou fronteiras e aterrorizou sensores em todo o mundo. A história segue um motociclista rebelde, seu amigo de infância, Tetsuo, que ganha poderes psíquicos devastadores após um acidente misterioso. A amizade deles, antes inquebrável, vira tragédia quando Tóquio chega à beira da aniquilação. O que distinguia Akira não era apenas a animação de tirar o fôlego. Cada quadro feito à mão com precisão obsessiva. Foi pura audácia. Os temas eram corrupção crua, segredo do governo, adolescência consumida pelo poder e fragilidade humana na sombra da tecnologia. Para o público acostumado com animação, Akira foi um choque quando estreou em 1988. Alguns países recuaram, impuseram proibições, restrições de idade e censura. A violência, o horror e o tom nihilista foram considerados demais. No entanto, para outros, foi revelação. Akira não era apenas um filme. Era a prova de que a animação pode ser cinema em grande escala, capaz de igualar profundidade e terror de épicos em imagem real. Ao longo do tempo, seu status de culto cresceu. Críticos ocidentais o saudaram como uma obra-prima, inspirando gerações de cineastas, desde os Wachowskis até Christopher Nolan. Suas imagens. A motocicleta escarlate de Kenita. A transformação monstruosa de Tetsuo tornou-se gravada na memória da cultura pop. Hoje, Akira permanece tanto como um filme de culto, quanto como um farol, violento demais para alguns, visionário demais para ignorar. Ousou imaginar o futuro e, de muitas maneiras, o previu. 6. Fogo e Gelo. 1983, uma tempestade se aproxima sobre picos serrilhados ao longe. Castelos de gelo chocam-se com reinos iluminados pelo fogo. Fogo e Gelo, de Ralph B., foi mais do que uma fantasia animada. Foi um hino de batalha, pintado em movimento, e para alguns censores, era cru demais para ser mostrado. O filme mostra Lene,
jovem sobrevivente de uma vila devastada pelo tirano gelado Enhorn. Junto da feroz guerreira Tegra Lauren, Lynne parte numa viagem por cenários de fogo, geada e perigo. É um conto de resiliência, sobrevivência e do choque eterno entre a luz e a sombra. O que tornou isso controverso foi a escolha de estilo de Shi. Usando rotoscopia, ele traçou atores reais quadro a quadro, conferindo ao filme um realismo inquietante. As batalhas pareciam brutais. Os personagens moviam-se com humanidade e uma sensualidade. Guerreiros quase nus, corpos esculpidos como mármore, romperam limites. Muitos críticos o acusaram de ser violento demais e adulto demais para filmes de animação em certos países. Foi censurado, cortado ou relegado à obscuridade da meia-noite. As audiências mainstream rejeitaram, mas fãs de culto agarraram-se à sua beleza selvagem. Embora não tenha tido o mesmo prestígio de Akira, Fogo e Gelo viraram um clássico underground. Seus cenários, coprojetados por Frank Frazetta, são de tirar o fôlego. Montanhas sobem como torres de catedrais, as chamas crepitam com a ameaça. Cada quadro parece pintado com força mítica. Mais tarde, a banda pareceu irônica. Fogo e Gelo não eram obscenos. Foi operático. Um conto brutal de fadas que lembra que a animação pode encarnar luta primal. Hoje, seu legado vive em sussurros de assombro. Chama congelada na história da animação. Sétima meta vá. 13. O profissional. Em 1983, o brilho de uma luneta de atirador de elite cintila no escuro da cidade. A cidade está viva, em movimento, porém um homem move-se silenciosamente por suas veias. Este é o Gogo 13, figura central. Frio, eficiente, imparável. Quando Gogo 13, o profissional, chegou aos cinemas, deixou o público atônito e os censores horrorizados por todo o país e nos jornais. O filme acompanha Duke Togo, codinome Gogo 13, um assassino profissional cuja vida é definida por contratos, balas e solidão. Sua missão o leva a uma teia de conspirações, traição e vingança. O que o distingue não é a violência dele, mas o seu vazio. Ele é um homem desprovido de calor, uma figura moldada apenas pela sobrevivência. A animação era surpreendentemente moderna para 1983. Cenários urbanos elegantes, iluminados por sangue de neon, surgiam com vividez em tons escarlates, e as sequências de ação combinavam no ar com o espetáculo cinético. Mas foram os temas, assassinato, corrupção e decadência moral, que provocaram indignação. A violência era fria, clínica e implacável. Ao contrário de vilões de desenho, as pessoas sangravam, morriam. Censores na Europa e na Ásia agiram rapidamente. Alguns proibiram o filme inteiro, outros o cortaram além do reconhecimento. Críticos o acusaram de glorificar a brutalidade. Os pais temiam sua influência. Quem a encontrava com frequência em fitas piratas tornou-se revelação. Gogo 13 empurrou a animação para territórios inexplorados. Isso mostrou que desenhos animados podiam explorar a mente de assassinos e as sombras da geopolítica com gravidade de thrillers de ação. Sua influência espalhou-se, moldando o anime rumo a temas sombrios para adultos. Hoje fica tão infame quanto admirado. Um filme frio demais para conforto, também afiado demais para censura, um assassino animado que nunca errou o alvo. O túmulo dos vagalumes. Em 1988, garoto agachado ao lado de um vagalume que brilhava. Sua irmã ria baixinho ao seu lado. A cena irradia calor, muito, e contudo, sob ela reside uma dor insuportável. Este é Grave of the Fireflies, um dos filmes de animação mais devastadores já feitos, e doloroso demais para que muitos censores permitam. Contado nos dias finais da Segunda Guerra Mundial, acompanha Seta e Setsuko, dois irmãos que buscam sobreviver, após perderem tudo. O vínculo entre eles é eterno, comovente, humano em cada gesto. Um doce compartilhado, canção de ninar sussurrada, parece oração contra o desespero. Lançado em 1988 pelo estúdio Ghibli, o filme surpreendeu o público. Não era fantasia nem capricho. Era realismo em seu estado mais cru. O diretor Isao Takahata recusou sentimentalidade. Ele retratou a guerra não como glória, mas fome, silêncio e o lento fim da inocência. Para alguns, foi demais. Em certos países, censores resistiram às exibições, alegando que seu retrato do sofrimento dos civis era perturbador demais, inflexível demais. Professores discutiram se deveria ser mostrado às crianças.
Outros o acusaram de ter cunho político inflamatório. No entanto, sua arte era inegável. Cenários em aquarela, movimentos suaves e trilha sonora marcante uniram para criar um filme que transcendeu a animação. Críticos elogiaram o filme como obra-prima, mas alertaram espectadores a levarem lenços e coragem. Foi marco global. Lembrança do custo da guerra, vista pelas crianças que merecem mais que a história permitiu. Enquanto alguns, Bandit, o consideraram absolutamente essencial. Ainda hoje, o túmulo dos vagalumes arde intensamente na memória, servindo como uma lanterna de luto, uma prova inequívoca de que a animação, em seu estado mais puro e sublime, pode partir o seu coração de maneira irrevogável e transformar, radicalmente, a forma como você observa o mundo ao seu redor. 9. O Ovo do Anjo. 1985. Uma jovem garota pálida vagueia por uma cidade em ruínas, abraçando com delicadeza um ovo frágil em seus braços, enquanto a paisagem parece respirar em silêncio. As ruas estão quietas e vazias. Estátuas erguem-se, esquecidas. As chuvas dos deuses caem sem fim. Este é o ovo de Angel, Mamoru. Oh, ela está assombrando. Meditação sobre fé e perda. Um filme tão enigmático que muitos o chamaram perigoso. A garota não fala, só agarra seu ovo sem esforço. Um garoto estranho aparece, questionando sua devoção, tentando duvidar da silenciosa companhia que compartilham. Desdobra-se em paisagens duras e surreais. Catedrais sem adoradores, mares sombrios, caçadores perseguem peixes fantasma. O filme desafia a explicação. É um poema pintado com tinta em silêncio, lançado em 1985. O Ovo do Anjo deixou o público perplexo. Não havia enredo convencional, nem resolução alegre. Em vez disso, Oshii canalizou sua própria crise de fé para uma obra que, para alguns, soava sacrílega por causa de suas imagens religiosas. Junto com tons nihilistas, foi considerado perturbador demais. Em certas regiões, distribuidores recusam-se a tratar isso. Emissoras evitaram-no por completo. Para quem procurou, porém, o filme tornou-se revelação. A atmosfera era hipnótica. A animação era requintada. Cada quadro penduraria em galeria. Trilha de Yoshihei, o cano pulsava. Os espectadores discutiram por décadas o significado. Seria o ovo do anjo esperança ou ilusão também? Tentaram silenciá-lo, falharam. Hoje, o Ovo do Anjo é reverenciado como uma das declarações do anime. Filme que rejeita respostas e abraça o mistério. Ele permanece um tesouro frágil, como o próprio ovo. Fácil de quebrar. Impossível de esquecer. 10 Fritz, o gato. As 9 vidas de Fritz, o gato, 1984. As ruas de Nova York vibram com caos, fumaça de grafite e rebelião. Pulsam em cada quadro. No centro de tudo está Fritz, um gato cínico e hedonista, tropeçando de uma série surreal de desventuras para outra. As 9 vidas de Fritz, o gato lançado em 1984, carregavam o legado de Ralph Box. É uma obra que parece roubar a respiração da cidade, entre sátira urbana, sonho e violência. Ela é famosa, original e intensificou a controvérsia. Ao contrário de seu antecessor, esta sequência não foi dirigida por BHI, mas manteve o tom satírico. Fritz, desiludido com a vida, vaga entre várias vidas: Vietnã, soldado, político, viciado, marido suburbano. Cada cenário satiriza as hipocrisias da sociedade, da guerra ao racismo e à cultura de consumo. O que chocou os censores foi a franqueza, sexo, drogas, violência, retratado com humor sarcástico. Numa era em que a animação era sinônimo de inocência, Fritz, o gato, cuspiu na cara. Países como a Inglaterra e a Alemanha o proibiram ou restringiram, chamando-o de obsceno. Mesmo na América, as exibições eram limitadas, escondidas em teatros subterrâneos. Os críticos estavam intensamente divididos. Alguns o descartaram como choque juvenil. Outros o saudaram como sátira mordaz, coberta pela absurda cartoon. Fritz personificou o espírito rebelde da contracultura. Seu mundo era sujo, barulhento e cru, ainda assim vivo para as plateias. Hoje, as 9 vidas de Fritz, o gato, parecem uma cápsula do tempo do cinismo americano. No início dos anos 80, ele foi proibido por sua vulgaridade, mas também porque ousou refletir uma sociedade que as pessoas não queriam ver. O Crepúsculo das Baratas, 1987. Uma pia pinga. Migalhas espalham-se pelo chão e, nas sombras, bem visíveis, uma comunidade de baratas prospera, vivendo com muita alegria, rituais e sonhos. Até que venha a exterminação, o Crepúsculo das Baratas ousou humanizar o que os humanos detestam. E por isso,
enfrentou bandas e repulsa feroz. Este filme japonês, de 1987, mesclou ação intensa ao vivo com animação. O mundo das baratas, apresentado com calor e humor, contrastava fortemente com as filmagens do mundo real, frias, de apartamentos humanos. As baratas tinham personalidades, romances, famílias, brincavam, lutavam, sonhavam com a paz com os humanos, mas a paz nunca dura. A história centra-se em Naomi, uma jovem barata que acredita na convivência, e Chiro, uma barata endurecida pela sobrevivência. O amor frágil deles é posto à prova. Quando a humanidade faz guerra com venenos e armadilhas, começa leve e logo vira trágico, uma reflexão sobre sobrevivência, preconceito e arrogância humana. As audiências recuaram. Censores em vários países recusaram a exibição, chamando-a revoltante. Críticos discutiram se foi genial ou grotesco. Para alguns, sátira da sociedade consumista. Para outros, era impraticável ver. Mas a arte do filme, mostrada pelo contraste entre imagem real e animação, formou um espelho inquietante. Destruímos o que chamamos de vermes. E se vermes tivessem vozes, canções e almas? Embora proibido em alguns lugares, Crepúsculo das Baratas permanece como obra de cinema. Não é apenas sobre insetos, mas, sobretudo, sobre empatia humana. Isso levanta uma pergunta perigosa. E se, diante do dilema, as criaturas mais humildes entre nós importassem para Doze Hosukidoji, lenda do Overfiend, de 1989, uma tempestade de carne e monstros sombrios? Nossa humanidade oscila entre êxtase e aniquilação, entre o júbilo e a devastação. Esta é Hosukidoji, lenda do Overfiend. O filme, que originou um infame subgênero, chocou a censura mundial e tornou-se um dos filmes de animação mais banidos dos anos 1980. Sua história, à primeira vista, parecia mito, a profecia de um ser, o ser alimentado em excesso, que reuniria humanos, animais e demônios num único mundo. Mas o que se seguiu foi algo que poucos já viram na animação. Um horror sexual violento e grotesco, apresentado com detalhes implacáveis, foi lançado em 1989. Ganhou indignação na Grã-Bretanha. Foi apreendido sob leis de obscenidade. Outros países tomaram posição firme, afirmando que confundia linhas entre pornografia e horror. Mesmo no Japão, provocou controvérsia, gerando debate sobre liberdade de expressão e animação. Críticos o condenaram como exploratório. Outros argumentaram que era mais do que choque. Era alegoria, reflexo febril das angústias do Japão em mudanças rápidas. Seja qual for a leitura, sua fama espalhou-se como fogo. Fitas piratas cruzaram fronteiras carregando sua fama sombria. Para alguns, era perturbador demais para aguentar. Para outros, foi prova de que a animação poderia transgredir fronteiras. O cinema jamais ousou. Hoje, a influência é inegável, ainda que murmurada, e ela expandiu os limites da censura, da narrativa e do que imagens animadas podiam expressar. Banido, rejeitado, ainda assim inesquecível. Sukidoji tornou-se o filme proibido por excelência de sua época. Os anos 80 nos trouxeram mais do que desenhos animados, fantasias neon. Eles trouxeram ainda perigo, rebelião e visões, para que os censores contivessem. Esses filmes lembram que a animação não é só para crianças, é para sonhadores. Rebeldes e buscadores assinam e redescobrem sombras do cinema.